Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Office. E hoje eu vou fazer um vídeo especial para uma pessoa que me solicitou, tá? Através de e-mail. Ela tem uma tabela onde ela está fazendo um select, né? Ela fez um treinamento comigo de SQL e ela queria pegar as informações que estão em data e essas datas saírem em coluna. Para fazer isso no SQL é muito complicado e muito complexo, tá? Dá para fazer, mas é bem complicado. Então, qual que é a melhor forma de se fazer isso? Tabela dinâmica, tá? Então eu vou ensinar nesse vídeo a fazer tabela dinâmica. Vocês vão ver que é muito legal trabalhar com tabela dinâmica. Para quem não conhece, vai conhecer hoje. Eu já fiz alguns vídeos aí no canal sobre tabela dinâmica, mas para quem não conhece vai ver que é muito bacana. A tabela dinâmica agiliza muitas coisas, tá? Dá para você trabalhar com ela com muitas coisas. Então eu tenho uma tabela aqui, eu apaguei os nomes aqui para ninguém ver os nomes, né? Porque a tabela foi fornecida por ela, então para ninguém ver o nome de quem que está aí na tabela, eu apaguei. Mas antes de começar, gostaria de pedir para você ajudar o canal se inscrevendo, tá? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber notificação, assim quando eu colocar um novo vídeo, o próprio YouTube vai te notificar, tá? Dá seu like, também ajuda bastante, né? Fortalece muito os vídeos. Compartilha e deixa seus comentários. Inclusive, se você tiver alguma dúvida como ela teve, pode me mandar um e-mail, ou mais fácil é deixar comentário no vídeo, porque eu leio todos os comentários dos vídeos. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, a gente vai trabalhar com essa tabela aqui. A gente vai fazer uma tabela dinâmica, onde a gente vai estar trabalhando praticamente. Eu vou mostrar mais coisas, mas praticamente a gente vai usar esta coluna aqui. Então, a coluna J, a coluna M e a coluna valor, porque segundo o que ela quer essas informações aqui. Ela quer trazer as informações de elementos e os valores em coluna, tá? Então a tabela dinâmica resolve isso. Então você estando selecionado aqui, ó, com um cliquezinho do mouse em qualquer lugar da primeira linha, você vai em inserir tabela dinâmica. O que ele vai fazer, tá? Isso é importante saber. Ele vai selecionar a sua tabela por inteiro. Porém, se ela tiver algum intervalo que não tiver cabeçalho, ela vai parar no intervalo. E uma informação muito importante: você não pode ter nome repetido no cabeçalho, tá? A partir da versão 2016, se não me falha a memória, se você tiver um nome repetido, ele automaticamente renomeia para, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma coluna com cargo e cargo. Vamos fazer aqui para a gente ver. Vamos pegar essa coluna de cargo e vamos colocar ela aqui do lado para me demonstrar. Eu estou com versão 2016, então dá para fazer. Então vamos lá, novamente, só coloquei o cargo aqui só para vocês verem. Então vamos vir aqui, tabela dinâmica. Então veja que ele selecionou tudo. O que ele faz aqui? Tá? Então ele não deixou de selecionar. Geralmente na versão, acho que 2013, se eu não me engano, para baixo, ele não deixa. O que ele faz? Ele encontra um nome duplicado, ele para e fala que você não pode ter nome duplicado aqui em cima nas colunas. Por quê? Porque os nomes da coluna dentro da tabela dinâmica é uma chave, tá? Então ele usa como chaveamento. Mas a versão 2016 para frente, ela já está mais inteligente. Então quando ela encontra um nome de coluna duplicado, o que ele faz? Ele automaticamente renomeia. Então o que ele vai fazer lá dentro da tabela dinâmica? A gente vai ver que você vai ter cargo e cargo 1. Então ele já automaticamente ele pega, opa, esse nome aqui está duplicado. Então o que eu vou fazer? Eu coloco esse mesmo nome, só que eu adiciono 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E evita de que você tenha que ficar trabalhando, arrumando. Vamos dizer que você está com uma tabela de dados muito grande e tenha várias colunas com o mesmo nome. Então evita de você ter que ficar trocando, tá? Então ele já está bem mais inteligente. Então aqui ele já fez a seleção de forma automática. Se você quiser, você pode vir e selecionar também. Você pode apagar aqui e falar assim: eu quero selecionar apenas
essas colunas aqui, ó, por exemplo. Então eu posso vir aqui fazer, tá? No caso aqui a gente vai usar a tabela toda para que ele demonstre a forma que ele trabalha com a tabela toda, tá? Só para vocês verem. Então vamos de novo. Então, ele selecionou tudo. Aí aqui você tem uma outra informação que é usar uma fonte externa de dados. Então você pode trabalhar com uma tabela dinâmica. Em vez de você usar a sua tabela, você pode ter uma outra tabela de dados. Você pode utilizar ela também. Você vai escolher uma conexão com um banco de dados, etc. Você consegue trabalhar com tabelas dinâmicas, linkando um banco de dados Access, um banco de dados SQL. Não importa, onde tiver dado você consegue trabalhar. E aí você pode usar um modelo de dados para trabalhar quando você está usando uma tabela externa, beleza? Aqui é o local onde eu vou descarregar as informações da minha tabela dinâmica, ou seja, onde que eu vou gerar um relatório que vai ser extraído dessa tabela dinâmica. Então, ele vem por default, nova planilha, ou eu posso selecionar um local e clicar aqui e selecionar aonde eu quero que ele descarregue. Por exemplo, eu posso descarregar aqui dentro da minha própria planilha, mas eu não quero, eu vou deixar ele criar uma nova planilha porque fica mais fácil de demonstrar. E aqui você também tem assim, ó, escolha se deseja analisar dados de tabela. Esse aqui eu nunca usei, então vamos dar um OK aqui. O que ele fez? Ele já está te mostrando o desenho da tabela dinâmica aqui na lateral, né? E aqui do lado direito ele está te mostrando os campos que você vai utilizar. Então os campos são os campos disponíveis da sua tabela. E aqui a forma que você vai estar montando o seu relatório. Filtro ele fica aqui fora do relatório, tá? Coluna é as colunas do Excel, essas colunas aqui, ó. Linhas são essas linhas aqui. Então quando eu estou falando em coluna, eu estou falando em colocar as informações aqui. Quando eu estou falando em linhas, eu estou falando em colocar as informações aqui. E quando eu estou falando em valores, eu vou fazer uma somatória de valores pegando, por exemplo, a A2 com a B2. Então a informação que eu tiver na A2 com a B2, eu vou trazer uma somatória de valor, tá? Então é assim que ele funciona. Clicou fora, some os dados. Clicou aqui, volta os dados, ok? Então vamos lá. Primeiro dado que eu vou colocar aqui em filtro, que ele fica aqui fora do meu relatório, vai ser empresa. Depois eu vou trabalhar aqui com a data. A data, lembra que eu falei? Ela queria na coluna, tá? Então eu coloquei a data em coluna. Aí eu vou vir aqui para a descrição do evento. Descrição do evento eu vou colocar em linha, tá? E vou colocar valores aqui dentro. Então ele vai somar o valor de cada elemento, a totalização de cada elemento, né, de evento, em cada respectiva data. Então é assim que ela trabalha, tá? Então a tabela dinâmica trabalha dessa forma. Agora vamos dizer que eu quero, por exemplo, jogar a situação aqui dentro. Então aqui eu estou num filtro fora. Por que ele é chamado tabela dinâmica? Porque ele tem uma dinâmica na estrutura. Então quando eu venho aqui, ó, por exemplo, empresa, eu tenho uma única. Mas se eu tivesse umas 10 empresas aqui, eu poderia selecionar, por exemplo, eu quero empresa tal e tal. No caso eu tenho uma única empresa. Vamos ver se a gente tem mais. Aqui eu já tenho, tá vendo? Então aqui, por exemplo, eu tenho diversas situações. Mas vamos trocar porque o código situação fica ruim para a pessoa enxergar o que é. Então vamos colocar essa situação e tirar esse aqui. Então se eu vir aqui, eu falo assim, ó, eu quero apenas que ver o resultado de todos esses eventos de um funcionário que está em situação ativa. Olha lá, ele se move, tá vendo? Ele muda os valores. Ah, eu quero apenas os funcionários que estão afastados. Então eu tiro a atividade normal daqui e agora eu ponho só afastado, tá vendo? Então ele vai mostrando todos esses dados, ele faz uma miscelânea de dados e aqui você consegue brincar
infinita forma. Eu quero trazer aqui embaixo junto, por exemplo, o código da folha. Então, o código da folha é 150 e o nome dele é adicional de periculosidade. Então, você consegue brincar com muitos dados. Você consegue... Sim, aqui a imaginação vai longe, tá? Então, a tabela dinâmica ela serve para muitas coisas mesmo, tá? Eu não vou pôr nome. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer aqui, ó. Vamos tirar esse cara aqui. Eu não quero. Então, eu quero saber, por exemplo, ó. Lembra do cargo que eu falei, ó, que tem dois, ó, cargo e cargo 2. Porque ele renomeou. Se você for na tua tabela aqui, se voltar aqui, você vai ver que na sua tabela ele tá cargo e cargo, ó. Não tem renomeação nenhuma. Então, ele faz de forma automática, tá? Então, aqui, ó, agora eu quero saber, por exemplo, eu tirei a descrição daqui, deixa eu voltar aqui, eu quero descrição para ficar mais claro. Eu não quero evento, eu quero a descrição, beleza. Só que agora eu quero saber quais os cargos que estão dentro de cada descrição. Olha que legal, o que ele faz? Então ele pega aqui, ó, adicional de periculosidade, eu tenho pagamento para cabista 1, cabista 2 e os valores, tá vendo? Então é muito legal. Então você consegue trabalhar com uma dinâmica de relatório assim fenomenal. Junto disso, você também consegue fazer um trabalho do que? De gráfico. Deixa eu ver se tá... Designer aqui também você consegue mudar, deixar sua planilha com uma cara mais bonita, né? Dar uma estilização nela. Mas eu quero inserir aqui o gráfico dinâmico aqui. Vamos lá. Eu quero trabalhar com gráfico dinâmico. Vamos lá. Então o gráfico dinâmico também é uma coisa muito legal, tá? Por quê? Porque de acordo com o que você selecionar, ele vai fazer as mudanças, tá vendo? Então vamos trabalhar com esse gráfico aqui. Só que agora vamos levar ele para outro canto, né? Vamos copiar ele aqui, ó. Vamos criar uma nova planilha e jogar o gráfico aqui. Então eu tenho um gráfico dinâmico aqui. O gráfico eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou mexer nele aqui, ó. Por isso que ele é um gráfico dinâmico. Aqui, ó, eu quero apenas saber salário contratual. Veja, cargo, eu não quero todos os cargos agora. Agora eu quero só 2 cargos. Olha lá, ele vai se mexendo, tá vendo? É muito, muito legal. Muito legal. Então, você consegue trabalhar e aqui, ó, no gráfico dinâmico, você consegue fazer várias alterações. Deixa eu ver aqui, ó, que é aqui, ó. Você pode vir aqui, eu quero um gráfico de barra, eu quero um gráfico 3D, entendeu? Então você consegue mexer e trabalhar de uma forma muito bacana, né? Então é para isso que serve, tá? Então a tabela dinâmica você consegue trabalhar com... E ó, a mesma formatação que você está mexendo aqui no gráfico, ele vai fazendo alteração na tabela dinâmica, porque um está ligado ao outro. O que você alterou no gráfico, altera na sua tabela dinâmica, tá? Então, os relatórios, na realidade, nada mais é que o seguinte: o gráfico ele faz uma leitura da sua tabela dinâmica e gera um gráfico, tá? Então, se você não quiser que alguém veja isso aqui, você oculta e trabalha no gráfico. Você definiu a formatação de gráfico, as informações que você quer no gráfico para fazer um trabalho gerencial, você coloca ali no seu gráfico e apresenta só o gráfico, e aí você começa a trabalhar apenas aqui, ó, no gráfico, para você fazer uma apresentação gerencial, tá? Então o gráfico dinâmico ele trabalha, você pode aumentar ele, tá vendo? Deixar maior aqui, então dá para você fazer N coisas, tá? Então o gráfico dinâmico ele é muito bacana. Tá, então vamos ver aqui, ó. Agora eu quero acrescentar um almoxarife. Mudou, tá vendo? Ele já está te mostrando aqui, ó. 3 meses de aprendiz e 3 meses de almoxarife 1.
E aí ele vai te colocando aqui. Então aqui aí cabe a imaginação, a solicitação, o jeito que você quiser, tá bom? Então tabela dinâmica serve praticamente para isso, para você trabalhar com uma massa de dados e colocar ela da forma que você quiser, que você desejar, tá? Então vou voltar aqui, pegar tudo aqui e colocar aqui. Tá, então, ó, tá vendo? Aí ele já modificou aqui um pouco, porque eu não quero que esse relatório eu quero que seja o gráfico, quero fazer outro que é só para me demonstrar. Então vamos lá, eu quero só uma tabela dinâmica apenas nessa parte aqui. Então eu quero apenas data e valores. Eu quero esses caras aqui. Então aqui eu selecionei e agora eu vou fazer uma nova tabela dinâmica. Eu vou vir aqui, nova planilha, ok, e aí eu vou fazer o seguinte, agora eu quero a data aqui, a descrição do evento aqui e o valor aqui, pronto. Mas o que ele fez? Por que ele trouxe dessa forma? Porque ele encontrou alguma coisa errada. Então a gente vem aqui, quando acontecer isso aqui, ele está contando, vocês vão ver aqui, dá um clique do lado direito e vem aqui em configuração de campo. E aí você vai notar que ele usou como contagem. Aí o que você faz? Vem aqui em soma. Pronto, ele passou a somar. Tem um vazio aqui, eu não quero. Vem aqui, tira o vazio. Pronto. Então o teu relatório está apresentado bonitinho, tá bom? Então é isso, isso é uma tabela dinâmica, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por gentileza deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo e deixe seus comentários a respeito do vídeo se você gostou. É importante também vocês dar um feedback, porque a gente procura sempre estar melhorando, tá bom? Domingo vai ter um novo vídeo no canal, que agora o canal tem vídeos de terça, quinta e domingo, e vídeos extras durante a semana aí, quando vai pintando uma pergunta, alguma coisa, eu coloco vídeo extra. Então, domingo vai ter um vídeo de filtro avançado. 90% das pessoas não sabem o que é filtro avançado. Filtro avançado é sensacional. Eu aprendi o filtro avançado com o João do #treinamentos e ele fez de uma forma, eu vou fazer um pouquinho diferente e ainda eu vou acrescentar alguns itens que você vai saber lá no domingo. Então não se esqueça, se inscreva, ativa o sininho aí, porque no domingo, na hora que eu disponibilizar o vídeo, você será notificado, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.